tem uma pergunta rápida ali, o Fusato quer dar uma para você. Vai, por favor. Imaginando, é um prazer muito grande estar aqui como cidadão, estar participando dessa palestra, como jurista já formando, trabalhando na área já. Queria enfatizar e reforçar já o que já está sendo feito. A situação, quando o senhor mencionou, que hoje o profissional ele vem estudando e rapidamente ele não tem mais aquela situação de ter aquele conteúdo, aquela objetividade, né? Simplesmente ele já estuda com vamos dizer, na instituição privada e na federal hoje, a pessoa não tem mais aquele amplo, né? Aquele amplo, claro, para a situação que diz o conhecimento em si, né? Então hoje o profissional quer como está essa acessibilidade muito grande hoje dos estudos, a pessoa tem aquele conteúdo e aquela, vamos dizer assim, profissional mesmo, realmente a competência, né? O senhor mencionou agora há pouco que até na área do direito em si, né, foi feito a nível nacional, o estudante hoje, o profissional da área, está muito acessível, né? Ele, ao invés de ter a qualidade, ele está tendo a quantidade, né? Nesse sentido, eu acho que o senhor poderia estar mais enfatizando em cima disso. E no que diz direito também o próprio Fusato, né, que já desenvolve um trabalho excelente na área dos recuperantes, da APAC, de reforçar os direitos humanos e simplesmente também a contradição que gera do direito, né, da defesa, do contraditório, quanto ao magistrado, enfim. O senhor poderia estar enfatizando isso aí, mais uma vez, obrigado. Bom, basicamente, a tua pergunta já respondeu, mas basicamente é o seguinte: nós temos um problema grave de muitos cursos de Direito e Medicina no Brasil, de odonto. Nós temos excesso. Nós tivemos nos anos 94 em diante, nós tivemos uma inversão e 80% das vagas de ensino universitário passaram a ser privadas. Hoje está diminuindo, mas ainda é muito alto, é a maioria. O que teve de importância? É que nós tivemos cursos de faculdades particulares sendo abertos no interior, e principalmente na área no período noturno. Isso foi muito importante para o Brasil, porque mulheres que eram filhas ou esposas de machistas, né, que não podiam estudar porque o marido proibia de viajar para uma outra cidade, passaram a ter curso na própria cidade e por aí elas começaram a ter autonomia. E também trabalhadores que trabalhavam durante o dia puderam estudar à noite. Então foi importante, não dá também para jogar o bebê com água no banho, né? Mas o que teve de ruim? A qualidade despencou. Os dados do MEC são impressionantes. Os professores de faculdades particulares do Brasil têm o dobro de alunos da pública. Não tem doutorado. Não tem tempo disponível e pago para participar de reunião. Não tem, ou seja, não tem como. Esse cara dá aula em tudo quanto é lugar. Às vezes ganha bem, por exemplo, faculdade de Direito particular hoje, um cara que dá curso no mestrado, ele ganha 10 a 12 mil reais por mês, né? Não estou falando faculdade grande, não, estou falando faculdade singular mesmo, né? De Direito. Mas assim, ele também tem projeto. Não existe um projeto, ele só dá aula. E o professor não pode só dar aula. Tem que conhecer os alunos, ele tem que ter um projeto de formação. Por exemplo, eu lembro que eu dei um curso na faculdade de Direito há um tempo atrás, que um amigo meu pediu para eu ficar um semestre, porque eu sou doutor, ele precisava de doutor, porque o MEC ia fazer uma visita técnica. Eu falei, pelo amor de Deus, eu fico insistindo, eu falei, tá bom, um semestre só. E eu fiquei muito impressionado, né? Assim, 20% dos alunos não sabiam interpretar um texto. E eu comecei a rebaixar. Comecei a usar só PowerPoint. No começo eu achei que eles estavam me sacaneando. Depois eu vi que era sincero. Eles não conseguiam entender. Aí eu comecei a usar algumas técnicas de educação popular, comecei a usar PowerPoint para visualizar mais. Chegou no momento que eu falei, sabe uma coisa? Vou fazer o seguinte, mas aí eu tinha condições, né? A maioria dos professores não tem. Eu pegava o seguinte para eles: 2 vezes por semana, antes de começar a aula, vocês vêm do trabalho, a gente vai para a biblioteca, eu abria o jornal do dia e começava a pegar uma matéria e ler com eles. Eu fiz o que o Frei Beto me ensinou. Eu pegava ali um parágrafo e falava, o que você entendeu disso? Aí eu tentava desmontar o texto. Então assim, olha, quem é a pessoa que esse parágrafo está falando? Quem é a pessoa mais importante? Eu tinha que ajudar eles a entenderem como é que se interpreta o texto.
Esse é o papel da faculdade hoje. Por quê? Porque é classe C, gente. É gente que não teve uma boa educação, a família nunca se preocupou com isso. O pai era pobre, a mãe era pobre, o avô era pobre, o tataravô era historicamente pobre. E de repente começou a ascender e quer ir para a faculdade para conseguir um diploma e abrir um negócio. Quer fazer advocacia e ganhar dinheiro. Então eles são muito pragmáticos, muito objetivos, mas não sabem interpretar. E se você faz uma discussão sobre o país, sobre o que é um operador do direito, aí o cara fala, mas isso aí cai no concurso? Ele é pragmático. Então você tem que... Aí o educador não pode ser professor da faculdade de Direito. Ele tem que ser educador. Ele tem que estar... Essa é a função dele. É a mesma coisa. O cara está com febre e fala, doutor, é o dente. Aí você começa a perguntar para ele o que ele come, você começa a perceber que ele tem uma qualidade de vida péssima. Ou seja, você vai tratar do dente do cara, mas a vida dele daqui a pouco vai estourar outra. Aí o médico vai tratar só do dente? É isso que o professor de faculdade de Direito faz hoje. Ele só trata do dente. Ele está vendo que o cara precisa de outras coisas, que ele tem que ajudar, e ele não faz isso. Aí, com essa ação egoísta, você quer que o aluno também comece a pensar mais alto? Lógico que não. Então é um círculo vicioso. Eu estou te falando, já falei antes, eu acho que a educação brasileira está horrorosa. Muito ruim mesmo. Fusato, por favor. Foi interessante o que você falando do Roberto, porque a semana passada a gente foi lá. Foi interessante fazer uma discussão de APAC, a criação da APAC lá, e ele participou muito. Né? Mas achei interessante você falar da questão da profissionalização dos partidos. Né? E aí a gente fica discutindo, a gente que tem juízo, né, eu e mais alguém, né, a gente não quer ser candidato mais, não quer saber disso, não é isso? Porque você não dá tesão mais. E a gente fica assim, bom, eu vou lá para a Câmara, né? Aí só fica eu, de novo, mais um e acabou, não tem mais ninguém, né? Aí você fica fazendo o quê? Então, eu acho que e essa discussão ela é importante ela acontecer conosco, né? Que a gente tem uma visão de mundo, de sociedade, eu quero mudar o lugar que eu moro, né? Não quero ficar nessa confusão mais. E aí a gente fica frustrado porque a gente não vê, aí a gente muda as nossas relações e a nossa concepção de fazer outras coisas, você vê o tal resultado, né? Mas não é o resultado esse que ele pensa, é um resultado mais de você ser útil à sociedade. Então, por exemplo, agora estou cuidando de preço, entendeu? E que aí, enquanto educador, né, educador social, né, e aquela concepção na nossa que a gente sempre discutiu de educação, que eu não sou só professor, eu sou mais alguma coisa. Eu quero mais alguma coisa que essas pessoas mudem, né? Esse meu aluno, né? Então é interessante isso que você coloca, que a gente, né, como eu, o Marco, nós vamos mudando as nossas relações e a nossa visão. Aí todo mundo fica enchendo o saco, você não vai ser candidato? Não, sabe, não tem tesão. Até vai ser, vamos ser, mas assim, com qual perspectiva? E a gente não tem. A própria campanha, né, da tesão mais. Né? Nós já mandamos no morro, fomos presos e etc. Né? Olha, Campos, cidade com menos de 40 mil habitantes, o vereador é 15 mil. Uma cidade acima de 100 mil habitantes, está 100 mil. Entendeu? Então, é interessante você colocando isso, porque eu também fico... Isso aí a gente fica frustrado nessa concepção política partidária, né? Aí nós vamos fazer outras coisas que a gente vê mais ser útil, né? Que eu acho que é importante, né? Até dentro da educação também. Então, a gente que acreditava nisso e foi andando, e depois a gente veio desmoronar. Eu queria que você falasse assim, se tem alguma perspectiva disso, de mudança, assim, por exemplo, não sei se Dilma pensa nisso, não sei, sabe como. Eu fico viajando assim, será que a gente não vai ter voltar a isso, né? Porque nós temos que dar conta, senão cada um vai para o seu buraco, né? Eu vou cuidar das minhas coisas em casa, das minhas galinhas, você vai na sua, ele vai na dele e deixa o povo aí fazer essa confusão que é. Você está entendendo? Eu não sei se tem isso. Se é uma luz no fundo do túnel para nós ou não. Ou nós vamos morrer assim, desse jeito. E quando eu falei do controle social, eu também estou falando da mesma Então, coisa. Nós vamos cuidar de preço. Entendeu? Então, isso aí é vontade de Senado. O Senado, se continuar como está, então assim, se a gente não tem alteração dele, eu vou falar que eu acredito na alteração,
Se eu pegar, você sabe, montar cenário, você monta um cenário a partir dos indicadores. Você monta um cenário que é o que vai ocorrer se ele se mantém com os mesmos indicadores, economia, política. Você monta um cenário, sempre para montar cenário é assim, né? Você melhora alguns indicadores, não muito, então um cenário positivo, e você piora um pouco, né? Eu vou pegar e fazer aqui, não vou falar com esse indicador, eu vou usar, porque senão, mas eu vou resumir. Se a gente mantém como a gente está, a tendência para mim é, primeiro, cada um na sua mesmo, a população brasileira só preocupada com ascensão e consumo, e cada um, até sendo honesto na sua profissão e tal, mas não indo além do consumo. É a inserção pelo consumo em toda a história da humanidade, quando ocorreu a inserção social pelo consumo, aumentou o conservadorismo, porque cada um quer pensar na sua manutenção e na sua ascensão, e o resto que se dane. E aquele que já tinha acesso, começa a ver o outro tendo acesso a bens, você começa a criticar, fala, mas que porcaria que esse país, né? Você vê em aeroporto, tanta gente classe média, fala assim, isso aqui está virando rodoviária. Na vez de ele ter orgulho, ele fica irritado. E ele é classe. O que esse pessoal sem classe está vindo aqui? Shopping, no cinema agora os caras ficam enfiando o dedo no ouvido para coçar, que você não entende o que está acontecendo no país, né? Escola pública é uma porcaria. Pô, entrou um monte de gente que não tinha acesso a nada, claro que tem que ter um outro tipo de método. Agora, escola particular que está todo mundo é diferente, né? Então, essa é uma discussão. Então, a tendência é mesmo individualismo. A profissionalização cada vez maior da política, a política como ascensão social em um tipo de profissão, e, por causa dessas duas coisas, eu acho que nós vamos ter a ascensão de um movimento conservador, ultraconservador no Brasil. Isso que eu acho, de massa. Talvez muito parecido com o Tea Party. Porque a gente fala Tea Party e parece que é uma coisa organizada. Não é, são 600 grupos, né, nos Estados Unidos, e cada um com uma visão. Uns mais fascistas, outros menos, mais conservadores no comportamento, contra casamento, contra sexo, contra o casamento, tem de tudo. No Brasil, eu acho que nós estamos caminhando para isso. Olha, durante a campanha do primeiro turno, eu estava pensando em consultoria no Sul, eu fiquei muito assustado com o que eu vi. Por exemplo, em Florianópolis eu vi um bispo, eu acho que agora é esse bispo, eu vi na rádio, justificando uma santa aliança com os evangélicos contra Dilma. Então assim, não é porque era Dilma, mas o que ele estava propondo, uma cruzada. Eu fui para a TV, na primeira que me deram chance, eu falei, padre e bispo não tem essa função. Ele não pode fazer isso. Ele está usando a liderança espiritual para fazer jogo político. Não serve para isso. Deixa para nós. Que é isso, gente? Agora virar uma teocracia? Eu fiquei desesperado com isso. E eu ainda que atuo na Itália, a briga maior na Itália pelos direitos civis, agora vai ter a mesma coisa aqui. Então, assim, eu acho que nós estamos às vésperas de uma emergência mesmo, de uma ação desorganizada, mas ultraconservadora. Isso se a gente continuar como está. O que eu percebo também, paralelo a isso, é que tem algumas ações de uma elite social, política, não sei como chamar, cultural, que está um pouco em ONG, também não está em ONG só, profissionais liberais, tal. Não é a massa, mas que está conseguindo criar alguns probleminhas para essa história. Por exemplo, ficha limpa. Olha, gente, se a gente pegar isso que eu acabei de falar, o ficha limpa nunca passaria. Não tinha jeito de passar. De repente, como se inscreve dentro de uma lógica moral, né, de ojeriza, corrupção, safadeza, de repente a pressão. Vocês se lembram? O líder do governo no Congresso falou, para nós isso não é prioridade. 2 semanas depois passa. O cara veio uma avalanche em cima do negro. Então, eu acho que ao mesmo tempo, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a profissionalização da política está deixando a sociedade brasileira órfã, e essa sociedade brasileira ela é altamente moralista. É isso que eu estou dizendo. E da mesma forma que o discurso moralista pode ser conservador, ele também pode ser usado de maneira progressista. Ou seja, da mesma forma que eu falo, eu sou contra o aborto, porque o aborto é assassinato, mesmo você sabendo que tem mulher morrendo por causa disso,
eu sou contra o casamento gay, porque eu sou pela família, mesmo você vendo que tem um monte de gay que tem filho, é contra a família, o cara tem família, pô. E mesmo você sabendo que as famílias que estão tendo problemas são famílias de héteros, e não de homossexuais, ou seja, da mesma forma que nós temos uma sociedade órfã, moralista, que o moralismo pode ser usado por conservadorismo, você tem também um moralismo contra a corrupção, a safadeza, o cara que quer usar dinheiro público para ascender, nepotismo, fazer os parentes, então, que pode ser progressista. Então é nessa leva que eu acho que a gente tem uma abertura, mas a gente tem que ser inteligente. Se eu pegar e chegar num lugar e começar a falar assim, o meu partido acabou, você perdeu a audiência. Se você começar a falar, ou seja, se você utilizar essa fissura para proveito próprio, mesmo que no seu pessoal, vocês entenderam como existe uma orfandade, um discurso moralista, tipo, esse pessoal é tudo igual, você se queima no ato. A gente tem que ser muito inteligente. A gente tem que pegar e falar contra aquilo que é imoral do país e falar, ó, vamos e dar um pouco o caminho possível para isso. Então, esse negócio de sair na rua, pegando assinatura, para entrar com um pedido de, sei lá, de esclarecimento das diárias na Câmara, isso pega bem. Vocês entenderam o que eu estou falando? É como se a gente tivesse que recomeçar nos anos 80. Começar de novo a fazer um discurso por nós e pela justiça. Não dá para ir muito além. Por isso que eu fico um pouco preocupado, assim, ele não pode ir com muita sede ao pote. Nós temos que reconstruir esse país. Porque nesse momento o país está andando no fio da navalha. A gente pode ir tanto de uma onda que vai ter problema para nós. Eu vejo na minha casa, de repente, assim, meu filho que é super politizado, de repente fala umas coisas, uau, sabe, meio durão, assim. Por exemplo, chegava assim, nossa, vocês foram um país muito liberais. Meu filho falou isso para mim. Quem teve o benefício foi ele está falando que era liberal demais. Então, você sabe, existe um caldo de cultura muito conservador, né? Mas também tem essa possibilidade de uma ojeriza dos brasileiros que não aguenta mais safadeza. Né? E por aí nós podemos caminhar. Há condições. Agora, o importante é a gente começar a juntar quem é de bem, quem formula, pelo menos isso, pelo menos nós, começar a discutir as possibilidades. Se a gente cair no vamos fazer, ou nos dispersar, aí que a gente perde a oportunidade. Pessoal, quero agradecer muitíssimo. Olha, foi uma das manhãs mais legais que eu tive nesse ano. Vocês são muito bacanas. E as perguntas que eu preciso dizer, para mim foi assim, sempre foram no ponto. E podem contar comigo o que vocês precisarem. E espero daqui a um ano ter aí um movimento Nossa São João melhorou, sei lá o que vocês quiserem. Isso aí, a gente quer agradecer a você. Nós começamos esse movimento, chama São João del Rei Mais. Você falou em inglês. Nós começamos esse movimento, São João del Rei muito mais, porque realmente o que nós estamos passando aqui está deixando a gente aflito com o que pode estar desenhando aí para frente. Então, essa primeira palestra que nós estamos trazendo aqui, né, com a presença do Rudá, vai fazer parte de um movimento mesmo que nós estamos criando em cima disso. Então, nós vamos, a partir de agora, né, e é uma coisa extremamente da comunidade. O PSD promove, mas é para todos nós. Então, a gente até pede a vocês, né, que estão aqui, se tiverem indicação de pessoas que vocês queiram trazer, nós estamos dispostos a estar ajudando a trazer, para a gente poder estar discutindo. Porque não adianta fazer política na hora da eleição, né? É aquilo que você falou, se reúne na hora, chega na hora, está se reunindo, vamos fazer a nossa política, vamos eleger fulano, ciclano, não é isso. A gente não está preocupado com isso agora, a gente está preocupado exatamente com isso. O que nós queremos para que São João del Rei seja daqui para frente, né? Nós temos aí grandes possibilidades e estamos perdendo essa chance. Então, para a gente, a sua presença aqui, cara, foi extremamente importante. As portas estão abertas para você voltar, nós vamos te chamar de novo, né? Nós vamos fazer mais e vamos precisar muito de você. Então, meu muito obrigado pessoalmente para vocês. Não ter que carregar lixo. Pois é. Gente, tem um livro do Rudá que está vendendo ali fora, interessante, se vocês puderem também dar uma olhada.
E vamos fazer mais. E uma salva de palmas para o nosso convidado.